Se você quer aumentar muito suas chances neste concurso 1244 da Loteca, presta atenção. Esse concurso aqui tem vários jogos traiçoeiros e quem errar na distribuição vai rasgar o bilhete. Eu já analisei todos os 14 jogos com base em probabilidade real, favorito, empate e zebra, e vou montar com você um jogo equilibrado para você se basear. E já te aviso, tem zebra bem escondida aqui e um jogo que a maioria vai errar feio. Então fica comigo até o final, porque o último palpite pode ser justamente o que separa você de bater os 14 pontos. Bom, para esse concurso, o período de apostas será entre os dias 16 de abril até as 15 horas do dia 18. Os jogos da grade acontecerão entre o sábado e o domingo, dias 17 e 18 de abril. Vamos então para os jogos. Sem enrolação. Jogo 1, Flamengo e Bahia. Pelo Brasileirão, o Flamengo é vice-líder com um jogo a menos, e o Bahia o quinto colocado. Na temporada, o Flamengo tem 27 jogos, sendo 14 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 51 gols pró e 28 contra. O Bahia tem 23 jogos, 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 49 gols pró e 24 contra. O Bahia só teve derrotas para o Flamengo desde 2014, quando empatou em 1-1. De lá para cá, só deu Flamengo em seu mando de campo. O Bahia deve contar principalmente com Jean Lucas e Eric Pulga para fazer seus gols. Tem o ex-meia do Flamengo Everton Ribeiro e o bom lateral Luciano Juba. O Flamengo se apoia em Pedro, Arrascaeta, Paquetá e outros. O elenco é muito forte. Vamos de coluna 1. Mas aqui um detalhe, se o Flamengo não estiver em um bom dia, o Bahia tem qualidade para criar uma zebra. Coluna 1 aqui. Jogo 2, Náutico e São Bernardo pela Série B. O Náutico tem na temporada 15 jogos com 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 28 gols pró e 13 sofridos. Já o São Bernardo, que subiu junto com o Timbu, vindo da Série C, tem 18 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. São 18 gols pró e 20 contra. O Náutico se apoia em Vinícius, um ponta rápido e habilidoso, e no atacante Derek para fazer seus gols. Paulo Sérgio também pode ser uma opção do treinador. Tem o bom goleiro Muriel, que era do Internacional. Paulo Sérgio tem 8 gols em 11 jogos na temporada. Vinícius 5 gols em 14 jogos. Já Derek é aquele tipo de atacante que quase não faz gols. O São Bernardo agora conta com um bom meia Rioran no elenco e pode ir para o jogo. Tem o atacante experiente Daniel Amorim também, que neste ano tem 7 jogos e 2 gols. Tem o atacante Pedrinho, que quase não faz gols e nessa temporada ainda não marcou. Aqui tende a ser um jogo de poucos gols, com um leve favoritismo para o Náutico. Mais seco iremos de empate aqui. Jogo de poucos gols e baixo nível técnico, muita correria, coluna do meio. Jogo 3, Vasco recebe o São Paulo. O Vasco tem 22 jogos na temporada, sendo 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, 28 gols pró e 25 contra. Já o São Paulo, 23 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. 32 gols pró, com Caleri em boa fase e 24 gols sofridos. No retrospecto na casa do Vasco foram disputados 54 jogos entre as duas equipes, com 15 vitórias do São Paulo, 15 empates e 24 triunfos do Vasco. Temos um bom jogo para duplo aberto aqui. Mas seco, iremos de coluna 1, no time da casa, Vasco. Jogo 4, Chapecoense e Botafogo. A Chapecoense está a 9 jogos sem vencer. O Botafogo esta semana teve seu torcedor surpreendido com uma nota em um jornal da Inglaterra que colocava à venda o Glorioso. São 2 times com o ego ferido. Pela Chape jogar em casa, vamos de um empate aqui, 1 pontinho para cada lado e não se fala mais nisso. Coluna do meio. Jogo 5, Vila Nova e Operário do Paraná. Os 2 times estão encostados na tabela com 8 pontos e 2 gols de saldo. Será um jogo importante para as equipes se manterem no G6. O Operário é meio freguês do Vila, só teve 1 vitória e foi no ano de 2019. O Operário tem 21 gols pró e 13 contra na temporada, 9 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. O Vila tem 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 4 derrotas.
Perde pouco e empata muito também. No seco, iremos de coluna do meio aqui também, empate. Jogo 6, Vitória da Bahia recebe o Corinthians. Números ofensivos e defensivos. Vitória, 11 gols feitos e 14 sofridos. Corinthians, 8 gols feitos e 11 sofridos. Momento das equipes no campeonato. Vitória, 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Corinthians, 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Últimos jogos. Corinthians venceu, 3. Tivemos um empate e uma vitória do Vitória. Jogos em Salvador, 8 vitórias, Corinthians, 8 empates, 5 vitórias do Vitória. Um jogo equilibrado historicamente com alto número de empates. Tende a ser um jogo com poucos gols, com cara de 0-0 ou 1-1. Vamos com mais um empate, coluna do meio. Jogo 7, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro em 19º lugar, na zona de risco. Grêmio em 10º lugar, no meio de tabela. Cruzeiro pressionado para a partida, Grêmio mais tranquilo. Em Belo Horizonte, no retrospecto, o Cruzeiro domina muito. São 26 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Vamos de coluna 1 aqui. Jogo 8, CRB recebe o Juventude. Mais um pela Série B. E o momento das equipes tem o seguinte cenário. CRB, 5 gols feitos e 7 sofridos com uma campanha irregular. O Juventude tem 3 gols feitos e 4 sofridos. Portanto, uma defesa um pouco mais sólida, mas ataque menos eficiente até aqui. Temos um CRB que joga mais aberto, faz e sofre gols contra um Juventude que costuma jogar mais precavido. No confronto direto, são 12 jogos, com o Juventude vencendo 8 partidas, 1 empate e 3 vitórias do CRB. Ponto para o Juventude nessa. Aqui é um jogo perigoso, pois o CRB vai propor o jogo em casa, e o Juventude jogará no contra-ataque. Pode pintar uma zebra na coluna 2, que derrubará muita gente. Este jogo não tem favorito claro, mas iremos de coluna 2 pessoal em busca de uma zebrinha. Jogo 9, Internacional e Mirassol. No confronto direto, temos apenas 2 jogos, 1 vitória do Mirassol e 1 empate. O Inter nunca venceu o Mirassol, mas em casa, o Colorado está forte, 5 vitórias em 8 jogos recentes. O time cresce no Beira-Rio e costuma controlar o jogo. O Mirassol foi a sensação recente do futebol brasileiro. Figurou no top 4 do Brasileirão 2025, classificou para a Libertadores 2026. Porém, fora de casa tem 6 derrotas em 8 jogos. Coluna 1 aqui, no gigante da Beira-Rio. Jogo 10, Coritiba recebe o Atlético Mineiro. No papel, parece ter um favorito claro, mas na prática é muito mais equilibrado do que parece. Historicamente, o Atlético Mineiro leva ampla vantagem no confronto direto, com muito mais vitórias ao longo dos anos. Porém, quando o jogo acontece no Couto Pereira, o cenário muda completamente. O Coritiba cresce dentro de casa, equilibra as ações e transforma o jogo em uma disputa muito mais física e competitiva. O Atlético Mineiro tem mais qualidade técnica, um elenco superior e naturalmente tende a controlar mais o jogo, mas enfrenta um adversário que pressiona, marca forte e dificulta a construção das jogadas. Isso normalmente resulta em partidas travadas, com poucas chances claras e decididas em detalhes. Não é um jogo que costuma ter muitos gols e os placares mais comuns giram em torno de 1-0 ou 1-1. Dentro desse contexto, o cenário mais provável é de equilíbrio, com o empate aparecendo como o resultado mais consistente. E jogando no Couto Pereira em 22 jogos, o Coritiba tem 10 vitórias, o Atlético Mineiro tem 9 vitórias e são 3 empates. Vamos de coluna do meio, empate. E se tiver um duplo, usaria na coluna 1, fechando no Coritiba. Jogo 11, Santos e Fluminense. O Santos vem pressionado, com Neymar batendo boca com o torcedor bêbado novamente. Má apresentação com empate em casa pela Sul-Americana no meio de semana e luta para se manter fora do Z4 do Brasileiro. Já o Fluminense, quarto colocado, muito mais tranquilo. Teremos um Santos tentando propor jogo na Vila contra um Fluminense mais organizado e estratégico. Vejo leve vantagem para o Fluminense nesta partida.
Deve ser um jogo equilibrado e também de poucos gols, mas vamos de coluna 2 apostando na equipe mais equilibrada e organizada. Coluna 2, Fluminense. Jogo 12, Palmeiras e Atlético Paranaense, um jogão. Jogando com o mando do Palmeiras, são 30 jogos. Palmeiras tem 19 vitórias, 6 empates e Atlético teve 5 vitórias. São 63% de vitórias do Palmeiras. Veremos um Palmeiras com controle de bola, posse e pressão, contra um Atlético competitivo de transição rápida. Vamos de coluna 1, mas alerto que o Atlético é competitivo e costuma endurecer em jogos grandes. Coluna 1, Palmeiras. Agora vamos em busca do palpite certeiro do jogo 13, entre Bragantino e Remo. Estes jogos do Red Bull em casa são dos mais chatos para se assistir do campeonato. Mas em casa, o Bragantino tem claro favoritismo, não costuma dar mole contra equipes do patamar técnico do Remo. Vamos de coluna 1 aqui. E por fim, vamos para o jogo 14, Fortaleza e Criciúma. Ambos com 7 pontos na Série B. Fortaleza tem 3 gols feitos e 5 sofridos, sendo 4 na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, onde foi goleado. Depois, estabilizou sua defesa nos 3 jogos seguintes, sofreu 1 gol apenas. O Criciúma, 3 gols feitos, time com poderio ofensivo meio precário, propõe jogo, mas tem dificuldade de marcar gols, mas tem somente 2 gols sofridos em contrapartida, uma defesa sólida até aqui. O jogo será no Castelão, onde o Fortaleza costuma crescer muito. E é uma viagem longa para o Criciúma, cerca de 3.000 quilômetros. Cenário provável será de Fortaleza tentando propor, e Criciúma mais compacto, jogando no erro. A tendência é de um jogo fechado, com placares como 0-0 ou 1-1 sendo os mais prováveis. Palpite certeiro aqui, empate, coluna do meio. E fechamos então os 14 jogos da grade deste concurso 1244 da Loteca. A você boa sorte na busca dos seus milhões de reais. E te vejo na próxima. Um forte abraço.